Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 31 de dezembro de 2022 e aqui eu vou fazer um podcast, talvez pela primeira vez aqui nessa nossa página, a página da Taróloga. E o podcast vai ser, claro, a respeito de 2023. Nós temos, vocês já devem ter visto isso em outros sites, a soma de 2023 vai dar o número 7. O número 7 no tarô corresponde ao arcano maior, conhecido como o carro, na maioria dos baralhos que nós temos. E o carro, ele representa um veículo de poder e conquista, que normalmente é usado por nós para viajar pela vida e para explorarmos nossas potencialidades e nossas limitações. Então vamos ver o que significa um ano influenciado por esse arcano. Com o arcano 7, nós vamos aprender muito a respeito de nós mesmos, por meio do envolvimento com outros e por meio do enfrentamento dos desafios de nosso meio. Toda jornada oferece inúmeras oportunidades de novas percepções e também nos expõe ao risco da desorientação. Estejamos ou não conscientes da conexão entre a jornada interior e a exterior, ao sairmos em busca da fortuna, desejamos também encontrar um valor que brilha mais do que o simples ouro mundano. Essa jornada nos torna conscientes de nossas próprias possibilidades. E a cada passo no caminho do conhecimento, do desenvolvimento, compreendemos melhor e de forma mais diferenciada a nossa realidade exterior e também o nosso potencial interior. E nos tornamos cada vez mais conscientes da tensão entre opostos, os opostos em que vivemos. A postura do condutor da carruagem, do condutor do carro, com as rédeas na mão, nos dá a indicação de que a única ação a ser tomada é seguir adiante. E o que nos impele, normalmente, é a nossa vontade de conquistar e de desbravar. Ainda não temos certeza do que teremos pela frente ou do que queremos buscar, mas sentimos que estamos indo ao encontro de nosso destino, que estamos, de certa forma, realizando a nossa missão. O caminho é totalmente novo. Provavelmente encontraremos obstáculos e dúvidas ou novos questionamentos que agora não conseguimos imaginar. Pode ser que em nosso caminho encontremos tentações, vaidade, orgulho, egoísmo, armadilhas, obstáculos. Podemos até, ao longo do caminho, nos percebermos como pessoas um tanto inexperientes. Mas agora temos a determinação e a coragem que precisamos para seguir em frente. Sabemos que a concentração e o equilíbrio são essenciais para nos mantermos com as rédeas nas mãos e no controle de nossas vontades. Carro e cavalo devem formar um único corpo, e isso significa que devemos domar nossos impulsos e seguir com o nosso racional e emocional equilibrados. Além das metas, é preciso de disciplina para alcançar o que quisermos. Devemos então dominar as contradições, ousar fazer o novo, experimentar o mundo, penetrar no desconhecido, realizar coisas grandes, dar o grande pulo para a frente. Mas atenção! Neste arquétipo, temos pela primeira vez o encontro consciente com as nossas possibilidades de expressão, uma positiva e outra negativa, a sombra. Ou seja,
O ser humano, em contato com a sua natureza dual e percebendo que dentro dele existem forças distintas que coexistem simultaneamente e podem levá-lo a diferentes direções na sua expressão pessoal, se ele decidir seguir uma ou outra, sombra e luz. Ambas coexistem em nós. Apesar de não reconhecermos a sombra em nós, ela se projeta no outro. Fica visível no comportamento das outras pessoas. Negamos em nós, mas vemos nos outros. E o que vemos acaba nos afetando de volta, podendo provocar sentimentos distorcidos quando os percebemos. Passamos a criticar, a não tolerar, a ter inveja, a ter ódio. O carro avisa que a vida anda para frente ou para trás. Anda por caminhos certos ou errados. A vida anda e as oportunidades passam na nossa frente. Você querendo ou não aproveitar as chances, ou você querendo ou não dirigir sua vida. A mensagem, então, que o carro nos passa para o ano de 2023. Quer vencer na vida? Tome as rédeas e caminhe para a vitória. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui nós vamos às interpretações das casas da mandala tarológica. A carta central, que é o carro, ela representa o arcano que está influenciando 2023. E há um post onde nós já vimos como vai ser essa influência. Vamos agora aos significados das casas e dos arcanos que estão nessas casas. Então, a casa 1, ela representa o tema do ano. E por representar o tema do ano, ela indica o dinamismo que o ano terá, o seu temperamento. Essa casa tem a tendência de influenciar nossas dinâmicas, nossa forma de interagir, tanto conosco como também com o mundo. E nessa casa temos o arcano 11, a força, indicando que precisaremos dominar nossos instintos e nossos impulsos. Precisaremos de jogo de cintura, de calma, de paciência, compreensão e precisaremos buscar nossa própria cura por conta das batalhas enfrentadas no ano de 2022. Seja pelo reiki, pela meditação, pelo esporte, musculação, é importante realinharmos os nossos chakras. A casa 2 é a casa onde nós temos os nossos verdadeiros bens, aqueles que são fundamentais. Ela vai mostrar ganhos e perdas, seja financeiro ou não. Por exemplo, quando falamos dos nossos valores morais. Nessa casa temos o arcano 2, a sacerdotisa. E aí, para quem plantou no ano passado, 2023 é tempo de colheita. Quem não plantou, é preciso planejamento. Além disso, preciso calma nas decisões, muita análise e muita reflexão para não termos perdas. Nós teremos um certo progresso na nossa vida financeira, mas será lento. Portanto, não saia por aí consumindo. Vamos agora para as casas 3 e 4. A casa 3, ela fala sobre aquilo que se diz e aquilo que se ouve, ou seja, ela trata da comunicação e também trata de assuntos de comércio. E aqui nessa carta nós temos o louco. Com esse arcano,
teremos a possibilidade de termos que lidar com comunicações levianas ou comunicações nebulosas, ou seja, nossas informações não serão assim tão precisas. Precisaremos pensar em mudar nossa própria comunicação para conseguirmos progredir. Aquele ou aquela que nunca disse não, por exemplo, é hora de rever sua postura e começar a trilhar novos caminhos. Ser mais claro ou clara, ser mais objetivo, mais leve. A casa 4 é a casa que fala do nosso momento atual, mas também fala dos nossos passados, da nossa raiz, da nossa infância, dos nossos sentimentos. E aqui nós temos o arcano da temperança, indicando que estamos vivendo com saudades de situações do passado. E assim, dessa forma, a gente não consegue ir adiante. É preciso deixar ir. É preciso resolver nossas tendências, principalmente com nossos familiares. A casa 5 fala dos prazeres, das diversões, mas também fala das orgias e das drogas. E aqui temos o arcano a indecisão, o que indica favorecimento às criações de todos os tipos, artística, literária, musical. Então, o mundo da arte, o campo da arte está sob foco. Em relação ao amor, já que a indecisão atua nessa área também, tanto o arcano pode indicar relacionamentos harmoniosos, mas cujo objetivo é a busca do prazer, que serão beneficiados, ou também pode indicar indecisões, justamente por conta de relacionamentos que já não estão mais prazerosos. Atenção, de qualquer modo, neste ano a sedução está no ar. Você pode ser o sedutor ou então a pessoa que será seduzida. Casa 6 é o desafio do ano. É também a casa da saúde, das pequenas doenças, a casa do trabalho. E aqui, principalmente para quem é CLT, né, atua basicamente para quem é trabalhador. Nós temos o arcano a justiça e o nosso desafio será justamente a retomada do crescimento via trabalho, o aumento das vagas, e a gente pode, por conta de estar, né, com o arcano a justiça nessa casa, a gente pode ter uma afluência maior de processos jurídicos também. Tanto nós podemos ter entrada de mais processos, como também processos existentes que começam a tramitar, ou processos que estavam parados e começam a caminhar para a sua resolução. A retomada é a tônica nessa casa, né? E é uma retomada onde se aproveita do que já se fez anteriormente, que foi bem sucedido. E apesar de não estarmos nos melhores momentos, a indicação da justiça é ter coragem e não ficar esperando a coisa acontecer. Agora as casas 7 e 8. A casa 7 é a casa das parcerias de qualquer tipo e também dos inimigos declarados, que a gente fala que é a casa do outro. Aqui nós temos o arcano 5, o hierarca, o sacerdote. Por um lado,
há possibilidade de consolidação, de formalização de parcerias, sejam afetivas ou profissionais, oportunidades para conciliação, mas também pode indicar a necessidade de busca por pessoas mais, pessoas mais sabedoras, mais experts em determinadas situações para que elas indiquem esclarecimentos variados, né? Principalmente esclarecimentos nas divergências. É o momento de formalização de decisões já tomadas anteriormente, por exemplo, no caso de dissolução de sociedade. Né? Então, aqui é o momento de entrar com o processo para efetivamente dissolver a sociedade. Pode indicar também situações em que estamos sujeitas à autoridade ou que somos a autoridade, tá? Casa 8, casa da justiça, da transmutação, das crises, das pequenas mortes, dos finais de ciclo, e por conta disso é a casa do inconsciente também. E aqui nós temos o arcano 18, a lua, que vai indicar que nem tudo é o que parece. Então nós precisamos apostar num trabalho de reflexão interior, num trabalho de investigação, para se descobrir as reais causas, o real cenário de qualquer situação, seja profissional, seja afetiva. E essas transformações, essas transmutações, podem nos levar a altos e baixos, né? A viver altos e baixos. E aí a gente precisa confiar em nossa intuição. Casa 9 é o que se pensa ou o que se idealiza, é o estrangeiro, é o consciente racional, é a casa da espiritualidade. E nós temos aqui o arcano 17, a esperança, que indica que os desenvolvimentos pessoais eles ocorrem por meio de contatos. Esses contatos podem ser, por exemplo, cursos, podem ser indicação de amigo, enfim. É um momento também para buscar o crescimento espiritual, seja entrando para alguma organização religiosa, para alguma fraternidade, seja vivendo experiências religiosas no exterior, como por exemplo pessoas que vão para a Índia para um retiro espiritual, ou que vão fazer o caminho de Santiago para vivenciar a espiritualidade. Então, isso tudo está ligado à casa 9. A casa 10 é onde se quer chegar, é o que é importante em termos da nossa expressão voltada para o social. O que a gente quer mostrar para o mundo. E aqui a gente tem o arcano 15, né? Significando que esse arcano 15 é a paixão, então indica que podemos viver a síndrome do poder, ou seja, nós queremos nos projetar imediatamente, não importando de que forma. E aí é um alerta, porque o perigo está justamente na rapidez do sucesso. A meta de realizar a nossa paixão a curto prazo pode também trazer a derrocada imediata. Então, a gente deve usar a paixão de modo equilibrado. A gente deve se organizar, deve se planejar para chegar realmente à concretização da meta de forma a garantir o sucesso que nós queremos. Estamos chegando ao fim da nossa mandala. Casa 11 é a casa do mundo externo, das dificuldades de realização, dos amigos, né, que nós temos no nosso mundo social, o contato que nós temos com a massa.
E aqui a gente tem o arcano 1, mago, indicando novos contatos, seja no plano afetivo, seja no plano profissional, que com certeza trarão possibilidades novas para a nossa vida. Então, o perigo no 1 é que a gente precisa manter a motivação para cumprir os planos. Caso contrário, a gente pode ficar perdido em meio a essas novidades que surgem, né? É hora de procurar novas tribos também. Então, quem está pensando em fazer uma mudança no seu mundo social, a hora é agora, tá? Casa 12 é outra casa que nos mostra um desafio, mas é o desafio que nós precisamos superar, ou seja, aquilo que nos prende. Então, as dificuldades, os dissabores, os sacrifícios pelos quais a gente tem que passar. E aqui a gente tem o arcano 12, né, o enforcado, que é a indicação de que nós precisamos ter coragem para nos libertar, viver mais no presente, esquecer o passado, jogar fora tudo que é negativo em nós e tudo aquilo que tem sido negativo para nós, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista emocional. É fazer uma grande limpeza, é ter a coragem de ter uma outra visão de mundo, um outro comportamento. É ter a coragem de definir, de decidir que a saúde psíquica deve estar em primeiro lugar. E se for preciso, vá e faça terapia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, aqui nós vamos às interpretações das casas da mandala tarológica. A carta central, que é o carro, ela representa